Paz, graça e fé para o canal Notícias Cristo Rei Jesus Nazareno Ressurreto e o grupo WhatsApp Cruz e Força. Hoje, 29 de março de 2026, domingo, vamos fazer a nossa reuniãozinha de conjuntura espiritual, geopolítica e o que o Senhor mandar. Então, o primeiro tópico que eu queria falar sobre inteligência artificial e Agenda 2030. A Agenda 2030 é um planejamento para a humanidade, de controle da humanidade até 2030. Tem 17 objetivos e uma centena de metas. E a implementação já está sendo feita, né? No Rio Grande do Sul, em São Paulo, Free Flow e a indiscriminação das religiões e o governador Tarcísio incentivando o islamismo. Já tem 40 mesquitas em São Paulo e 20 no Paraná. E ali o Paraná tem denúncias do Hezbollah, né, atuando ali financeiramente com também grupos criminosos, PCC, PV, etc. Então essa agenda, esses 17 objetivos, inclui a privatização da água, que agora no Rio Grande do Sul está ocorrendo, né, a qualidade da água caindo, e o empoderamento do gênero trans, né? Inclusive teve um evento de bate-cabelo na Procuradoria-Geral da República em Brasília recentemente, os vídeos estão aí, os travestis batendo cabelo na frente dos procuradores gerais da República. Então não só eles estão protegendo, como eles estão incentivando, né, o transgênero. Então é uma calamidade anticristã, não se fala da Torá, da Bíblia, dos profetas, da Torá, dos profetas, do Evangelho. A ONU, ela não tem isso, né? Ela é satânica, né? Então a gente tem que, inclusive a própria fundadora da ONU, a influenciadora da ONU, Blavatsky, ela fundou o grupo luciferiano dos 11, inclusive Hitler, parece que ela incluiu na época, esse clube luciferiano. Então, Alex Bailey era sua discípula, participou da criação da ONU. A Blavatsky era a mentora da Alex Bailey. Alex Bailey fundou um grupo chamado Lucifer Trust, a fé de Lúcifer. Depois ela mudou para Lucis Trust, porque nos Estados Unidos tinha muita oposição de cristão, né? Esse nome Lúcifer, que é em latim, né? Que é estrela brilhante. É uma má tradução de Jerônimo. Jerônimo na Vulgata traduziu uma passagem profética. Boquer, que é a estrela da tarde, do escurecer, por estrela da luz, Lúcifer, né? Quando era a tradução correta seria a estrela do escurecer, não a estrela que anuncia o escurecer, não o amanhecer, que é a estrela da manhã, que é Jesus. Amém? Então a coisa é sombria, né? Isso aí fala tanto pessoas seculares, pessoas católicas, como pessoas judias, né? E nós temos que fazer isso com teologia bíblica, temos a palavra de Deus, né? Você tem que falar com Jesus. Jesus é o Espírito da profecia. E ele vai falar para você o que está, qual o tempo, o Cronos e o Kairos de Deus, o Pai, para o momento profético. Não sabemos o dia nem a hora que ele volta, mas ele nos dá o Cronos e o Kairos, ou seja, a era e o tempo. Cronos é o segundo, né, do relógio, né, no grego. Então, o segundo do relógio é o Cronos. A era, o cenário, a conjuntura que nós estamos fazendo, essa reunião de Jesus, né, essa conjuntura, Jesus fala para nós. Então você tem que, se você não ouve a voz de Jesus, se você não está entendendo a conjuntura espiritual que nós estamos vivendo, faça o curso de teologia bíblica, né, e peça pelo grupo, só para o grupo WhatsApp, tá? Eu não tenho como prover esse curso de teologia bíblica para
pessoas que não estejam no grupo WhatsApp. Mas tem vaga no grupo WhatsApp, se você conhece alguém que quer fazer esse curso bíblico, pode incluir, pedir, convidar ali, apresentar alguém no grupo e eu vou incluí-lo para fazer para adquirir o curso, ok? R$ 40 é o pendrive, o custo do pendrive, mais a postagem do trabalho meu eu não cobro nada. Então, esse é o primeiro ponto, Agenda 2030, de todas as nações. Né? Todas as nações estão contra a Torá, os profetas, a lei de Deus, que Jesus disse que não passará um tio da lei. E eles tiraram todos os tios. Né? Primeiro que não ama a Deus, nem fala o nome de Deus. Né? Yahoo, não falam o nome de Yahoo. O nome de Deus, o nome de Jesus, né? Não falam. Segundo, o próximo. Eles querem controlar, dominar todos o próximo. Né? E nós sabemos que é domínio para escravizar, né? Para domínio para drogar, domínio para obter lucros fáceis, como a pandemia, com vacinas, viroses, etc., de guerra, né? Vírus de guerra da China, etc. Então, eu não sei nem se não vai derrubar esse vídeo no YouTube, tá? Porque eles não deixam a gente falar a verdade, né, sobre essas coisas. Porque eles temem os patrocinadores dele, né, etc., e os poderes que estão em volta. Mas saiu, né? Então, talvez escape. Então, outra coisa, o outro ponto que nós queremos falar é sobre essa conjuntura da guerra, né? A guerra dos Estados Unidos com o Irã. E do Rebbe, ou seja, o Papa dos judeus ortodoxos, Lubavitch, né? Rebbe Lubavitch, falecido, mas ele é muito considerado até hoje. Em Nova York, né? Tem um sepulcro dele. E ele distribuía $1 de tzedakah, que é a esmola dos judeus, né? E falava com as pessoas uma vez por ano. E muito bem. Quando chegou o Bibi Netanyahu, Benjamin Netanyahu, que foi ungido pelo pastor Mike Evans, 2 vezes, né? Primeiro-ministro. O pastor Mike Evans disse que Deus iria colocá-lo como primeiro-ministro 2 vezes, mas a terceira. Deus não falou que ia colocar ele na terceira vez. E ele está na terceira vez, né? Mas tem uma profecia do Rebbe, Lubavitch Rebbe, de Nova York, que esteve com ele quando ele era solteiro, estava concorrendo na política. E o Lubavitch Rebbe falou para ele sobre que ele iria ser muitos anos primeiro-ministro, que ele iria enfrentar 119 opositores, mas que ele tivesse coragem, e que ele iria entregar o cargo e o poder de Israel para o rei de Israel. Esse rei de Israel é o que os rabinos ortodoxos chamam de Messias. E óbvio que não é Jesus. Por quê? Porque Jesus não precisa que ninguém coloque ele. Jesus disse uma vez, e eu fiquei pensando muito comigo, eu pensei muito tempo, muitos anos, não tinha resposta para isso. O que significava quando Jesus disse, eu não vim trazer a paz, mas a espada? Eu digo, mas Jesus era tão manso, né? Veio no jumentinho. Por que ele disse isso, que veio trazer a espada? Aí eu fiquei pensando. Agora eu entendi. Quando ele vier, ele não vem de paz, ele vem de guerra, ele vem com espada. Ele vem dizimando os inimigos. E o que resta, os seus amigos, ele vai recolher, ele vai ajuntar o que resta. Mas ele vem de espada contra os seus inimigos, vingando os seus inimigos, e depois a gente pode fazer uma outra palestra, um outro estudo sobre a questão do Redentor, do Goel no hebraico, né? O Goel, aquele que tem o direito de redimir a terra. No milênio, né? No milênio, a nova era, que é o Kairos, Neo-Kairos, a nova era em grego, que nós vamos, não essa nova era da Yoga, essa nova era do anticristo, não. A nova era de Jesus na terra. Conosco os ressurretos, aí não temos cristãos, não tem divergência teológica. Todos nós cremos que seremos ressuscitados e que reinaremos com Cristo aqui na terra. Porém, divergimos no tempo, no Kairos, né? No Cronos também.
Bom, vem aí coisa tremenda. Essa agenda da ONU é 2030. Controle, drone, etc. E a guerra, começaram a falar em paz, paz de Abraão, etc. Lembra? E Paulo nos diz em Tessalonicenses, quando falaram em paz, e paz virá repetindo a destruição. E veio a guerra. Depois da conversa de paz, e paz do Bibi, do Netanyahu, de Israel, ele dizendo, vamos fazer paz, veio essa guerra. Envolvendo o mundo inteiro, não só uma guerra regional. Então os sinais são fortes do anticristo está vindo. E a perseguição aos cristãos. Mas como eu fui e falei lá em 2001, na Bandeirante, a voz de Jesus, mas não dei a mensagem da voz de Jesus. Só para o coordenador do programa. Para me aprovar, para ter acesso aos minutos que eu passei ali. E as coisas que eu falei em 2001 aconteceram. Tsunami, invasão de fronteiras por demônios, pessoas drogadas, pessoas de religiões de demônio na Europa, nos Estados Unidos. Trouxe muito problema no Brasil também, né? Houve também questão de Jerusalém, outras questões no Knesset. E houve a guerra de Gaza também. E a única coisa que eu me lembro que não faltou foi, que não se realizou ainda, foi o Armagedon. Já está indo aí. Que acontece ali no Oriente Médio, Iraque, Irã, Síria. Então já está em guerra do Armagedon. Na área do Armagedon já está em guerra. Mas virá uma guerra muito maior ali, que a Bíblia chama Armagedon. E aí começará a Neokairos, a nova era de Cristo. Neokarol Christus, a nova era de Cristo, no milênio, 1000 anos. Há divergências, alguns teólogos aí, presbiterianos, católicos, luteranos, não concordam que haverá esses 1000 anos, né? Mas a Bíblia é clara no Apocalipse 20 que haverá sim esses 1000 anos. E por falar em luteranos, a Agenda 2030 quer acabar com a lei, com a Torá, com a verdade, porque Cristo morreu pela verdade. Então nós não podemos abrir mão da verdade de Cristo. Mas a ONU quer acabar com essa verdade de Cristo, quer incluir todas as religiões satânicas como a mesma religião, a mesma verdade, e não é. Então está aí a luta nossa como cristão. E eles, sabendo muito bem da história, eles estão na Alemanha promovendo o novo protestantismo, porque lá que surgiu o mais forte protestante foi Lutero. E eles estão querendo, com robô, fazer pregação com inteligência artificial. Já ocorreram cultos lá, também no budismo do Japão está ocorrendo com robôs, ou avatares digitais. Em outros países também, na Europa, está acontecendo isso. Tem fotos mostrando isso, vídeos, e não é inteligência artificial gerando a realidade. Então, isso aí é sério. Não brinque com a sua alma, não brinque com as trevas da ignorância. Procure estudar a palavra de Deus, se aprofundar e ouvir a voz de Jesus. Nós estamos aqui para lhe ajudar. Então, você que não aceitou Jesus, ainda está na dúvida, faça sua confissão dos seus pecados, aceite Jesus, a sua palavra, o seu evangelho. E você que nos assiste, que é cristão, deixe no final desta reunião de conjuntura, deste 29 de março, domingo, a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E comente, compartilhe, dê um like, se inscreva. E aquelas pessoas no grupo, tá? Eu vou fazer o catecismo para batismo com o Espírito Santo. As pessoas que têm batismo cristão na água, eu vou fazer um curso de preparação para batismo no Espírito Santo, chamado Crisma, confirmação no luterano, no católico chamado Crisma,
Então nós vamos fazer só para as pessoas do grupo que quiserem fazer esse curso de crisma, de batismo no Espírito Santo. Durante o curso eu vou explicar o que é o batismo com o Espírito Santo na nossa denominação Igreja de Jesus, ok? Para você. Porque na Igreja Católica é chamada de crisma, na Igreja Luterana é chamada de confirmação. E no nosso ministério evangélico nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. E nós vamos explicar para você em detalhes o que vai acontecer, qual o processo para você ser batizado com o Espírito Santo, também selado com o Espírito Santo. Porque diante desse panorama da ONU de 2030, da marca da besta, do controle da comida, do controle da água, do controle do comportamento social, ou seja, da sua fé social, né? Da religião onuística, você precisa estar selado com o Espírito Santo para sobreviver, para não perder a sua alma, ok? Então, aqueles que estiverem interessados, você manda mensagem no particular para mim no grupo WhatsApp. E nós vamos proceder. Ainda não está pronto, tá? O material do curso, mas nós vamos trabalhar com a bênção do Espírito Santo. Nós vamos trabalhar esse material. Porque o tempo chegou, o tempo de acordar. E não é acordar para ser woke, não, em inglês. Para acordar para Cristo, para ouvir a voz do Espírito Santo, para ouvir a voz de Cristo também. E guardar com o zelo apostólico a nossa salvação em Cristo, que é eterna. Amém? Então, deixo-vos, agradeço a audiência e deixo-vos a paz em nome de Deus com a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso é o oferecimento do Ministério da Igreja Eterna, nosso Senhor Jesus Cristo, ao caso da luz e glória, e IAP, Igreja de Jesus. Reverendo Ayrton Fernandes de Fialho. Até a próxima, Alfa.